A liturgia desse domingo nos apresenta o milagre da multiplicação dos pães, operado por Jesus no capítulo 6 de São João. E não é por acaso que na primeira leitura nós lemos de uma outra multiplicação dos pães operada através do profeta Eliseu, que acolhendo a oferta de 20 pães de cevada de trigo novo, feita por um homem, como primícias dos primeiros frutos da terra, é importante sublinhar isto, pediu que este homem distribuísse estes pães para 100 pessoas. E a pergunta do homem claramente foi: como vou distribuir tão pouco para 100 pessoas? E Eliseu repete algumas vezes: dá ao povo para que coma. E assim diz o Senhor, disse Eliseu, comerão e ainda sobrará. E o homem distribuiu e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. E é interessante a acentuação que se dá ao verbo distribuir, que retorna várias vezes neste trecho. Porque realmente a multiplicação dos pães nasce de uma distribuição. É dividindo que Deus multiplica. Vamos ver no Evangelho, então, o milagre relatado por São João. É interessante que, como diz um exegeta muito conhecido, Silvano Fausti, a multiplicação dos pães acontece 7 vezes nos Evangelhos, 2 vezes em Mateus, 2 vezes em Marcos, 1 vez em Lucas, 1 vez em João. E a sétima vez, segundo esse exegeta, é aquela multiplicação que acontece no mistério eucarístico, um milagre que se repete desde a última ceia e que alcança os últimos confins da terra e todos os tempos da história. Sim, de fato é necessário ler o milagre da multiplicação dos pães na luz da Eucaristia. Não é por acaso que depois da multiplicação dos pães, o evangelista João, que não relata diretamente no seu evangelho a instituição da Eucaristia, fará um grande discurso sobre o mistério deste pão da vida que é dado para nós. Tentamos então mergulhar um pouquinho neste belíssimo trecho do Evangelho de São João, capítulo 6. Um primeiro aspecto é que Jesus subiu ao monte de João e sentou-se aí com seus discípulos. E ainda João nos diz que estava próxima a Páscoa dos judeus. Essas duas referências nos fazem entender que tudo nasce da oração, da intimidade com o Pai. E a proximidade da Páscoa se refere ao momento em que Jesus daria o seu corpo na cruz, o mesmo corpo que na última ceia dará na Eucaristia de forma antecipatória. E aqui entra um fato aparentemente contraditório. Jesus subiu na montanha e, levantando os olhos, vê que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro. Por que este levantar os olhos se a multidão estava embaixo da montanha? E mesmo porque no olhar espiritual, no olhar do Pai, Jesus vê com compaixão a necessidade deste povo. E por isso pergunta a Filipe: onde vamos comprar o pão para que eles possam comer? E belíssimo aqui, porque Jesus começa a envolver os apóstolos e o povo. Um milagre que ele não quer realizar sozinho. Sempre, Jesus precisa do nosso sim, para que a graça de Deus se manifeste na vida dos homens. E Jesus envolve primeiramente Filipe, que era homem da iniciativa, questionador, um homem lógico que resolvia as coisas praticamente, tanto que Filipe logo faz um cálculo bastante preciso e dirá que 200 moedas de prata não bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. 200 moedas de prata era praticamente o salário de 200 dias de trabalho. Agora aparece André, que frequentemente se encontra no Evangelho do lado de Filipe. Um pescador acostumado a resolver as coisas rapidamente. E André diz: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas ele mesmo acrescenta logo: mas o que é isso para tanta gente? Aqui precisamos entender que quando Jesus põe à prova os apóstolos, está querendo ensinar-lhes a ter fé. Está dando aula prática de fé. É importante saber que a palavra criança, em hebraico, é a mesma que se usa para servo. E segundo os exegetas, representa o próprio Cristo e representa também cada um de nós, que é chamado a seguir Cristo, a imitar Cristo, a viver como Cristo.
Jesus, de fato, irá operar este milagre através de Filipe, de André e desta criança. E nos demais evangelhos sinóticos é ainda mais claramente expresso isso, pois Jesus dará aos apóstolos os pães e os peixes para que eles mesmos os distribuíssem, e ainda dirá: dai-lhes vós mesmos de comer, que é interpretado de forma muito profunda quando se entende que nós mesmos precisamos dar a nossa vida, repartir a nossa vida, assim como aquela criança repartiu o seu lanche, aqueles poucos pães e peixes que levou para a sua viagem. Em outras palavras, somos chamados a repetir na vida aquilo que celebramos na Eucaristia. A orientação de Jesus, dar quanto queriam de pães, até que todo mundo ficasse satisfeito, nos lembra exatamente aquilo que João depois dirá do pão da vida. Quem come deste pão jamais terá fome. É belíssimo entender que Deus que nos fez, sem nós, como diz Santo Agostinho, não pode salvar-nos sem o nosso sim, mas também não pode salvar os outros sem a nossa participação. Ele precisa de nós, precisa do nosso pouco. E pouco não é desculpa para não dar nada, mas ocasião para dar tudo. É dando que se recebe e dividindo que se multiplicam os pães. Não é somando, não é acumulando que nós alcançamos a vida. Quantas graças, quantos milagres Deus pode realizar com um pequeno sim. Pensamos ao sim de Maria, que abriu a porta à encarnação do Verbo e, consequentemente, a nossa redenção. E pensamos, por exemplo, como Maria em Fátima quer precisar do sim de pequenas crianças para poder realmente anunciar ao mundo o triunfo do seu coração imaculado, e precisa ainda do nosso sim. As grandes obras de Deus começam através de pequenos instrumentos. Como lemos no segundo livro das Crônicas, no capítulo 16, versículo 9, o Espírito Santo percorre toda a terra procurando em que manifestar o seu poder e a sua glória. Deus precisa de nós. O sim de um homem de Deus pode mudar uma história de uma nação. Ou como dizia Jesus para Santa Faustina, um santo pode salvar uma cidade. O Senhor nos ensina a fazer da nossa vida uma celebração eucarística. E é por este motivo que, novamente, João coloca toda uma referência direta à Eucaristia quando diz que Jesus tomou os pães, deu graças, distribuiu-os aos que estavam sentados tanto quanto queriam. Ele, como bom pastor, faz sentar as pessoas na relva, como lemos no Salmo 23. Em prados verdejantes nos faz descansar e prepara um banquete. Sim, Jesus alimenta o seu povo. Dá a sua própria vida. Tomou o pão, esta vida que recebe como dom do Pai, dá graças, porque a palavra nos diz, por tudo damos graças a Deus, e a palavra Eucaristia significa ação de graças, e o deu, distribuiu. Eu posso acumular e gerar morte, eu posso repartir, e experimentarei que não faltará alimento nem para mim, nem para os meus irmãos. É repartindo que a vida é gerada. Como esta criança, que o próprio Cristo, que sou eu mesmo convidado a fazer da nossa vida uma Eucaristia. Como dizia Gandhi, grande profeta da Índia, o mundo produz alimento para satisfazer a fome de todos, mas não é suficiente para saciar a avidez de poucas pessoas. E é por isso que, como diz São Paulo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, se alguém passa fome enquanto outros comem demais ou ficam embriagados, nós estamos desprezando a Igreja de Deus, estamos profanando o corpo de Cristo. Não reconhecemos o seu corpo, este corpo que é o corpo místico. E por isso, ao recebermos a Eucaristia, em verdade comemos e bebemos a nossa própria condenação. É aquilo que São João Crisóstomo, em outras palavras, diz, quando nos alerta a respeito da contradição de um culto falso, de um culto hipócrita, que oferece a Cristo vasos dourados, mas depois não dá a Cristo presente no pobre, o alimento necessário para o próprio sustento. Em outras palavras, não podemos celebrar o sacrifício eucarístico
se não fazemos da nossa vida um sacrifício eucarístico, um sacrifício de ação de graças, que se torne realmente fonte de vida para todos. Um ditado rabínico dizia assim: eu conheço meu mestre por como ele se coloca ao calçado. Quer dizer, em cada gesto, em cada oportunidade, nós podemos fazer da nossa vida uma vida de santidade, uma vida de generosidade, de entrega, assim como Cristo faz e nos ensina em cada Eucaristia. Uma última coisa, esta recomendação de Jesus: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. E recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. O que significam esses pedaços que sobraram e que preenchem 12 cestos? São os apóstolos, são todas as tribos, mas também representa todo o tempo e toda a história. Em todo o tempo, Jesus escolhe aquilo que é fraco, a sobra, o resto da humanidade, para confundir os fortes. Diz São Paulo, ainda na primeira carta aos Coríntios: considerem o chamado de vocês, não há entre vocês muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos da alta sociedade. Deus, no entanto, escolheu o que é loucura no mundo para desacreditar os sábios, e Deus escolheu o que é fraqueza no mundo para desacreditar os fortes. Será porque Nossa Senhora, por exemplo, em Guadalupe escolheu Juanito, um catecúmeno índio nem ainda batizado, para que levasse ao bispo a sua mensagem como embaixador digno de toda a confiança. Deus escolhe aquilo que não presta. Para reformar a sua igreja que estava em ruína, Deus escolheu um pobre de Assis, Francisco. Jesus quis precisar na multiplicação dos pães deste menino, deste servo, com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Ele quis precisar ainda de André, de Filipe, dos apóstolos que não entendiam o que estava acontecendo, e ainda de um povo de cabeça dura que, em vez de acolher o milagre, queria levar Jesus para proclamá-lo rei, pois tantas vezes pensamos de amar Jesus, mas na verdade amamos o pão que ele nos oferece. E Jesus se retira novamente sozinho para o monte. E quem é então finalmente protagonista desta multiplicação? A criança, Jesus, os apóstolos, André e João. Na verdade, como lemos na segunda leitura, um só Deus, Pai de todos, que reina sobre todos, age por meio de todos e permanece em todos. Esse Deus que continuamente nos surpreende e continua multiplicando para nós os pães e os peixes, para sustentar a nossa existência de peregrinos nesta terra. E terminando, posso testemunhar quantas vezes na nossa experiência comunitária vimos a multiplicação desses pães e destes peixes. Toda vez que nós pensamos nos outros e damos o que possuímos, o Senhor multiplica os nossos bens de forma concreta e real. Aconteceu mesmo nesses dias. Os missionários dormiram na rua, distribuíram comida e ficaram sem poder comer. Dormiram com fome. Colocaram a mão na sacola e de repente perceberam que tinha um pão. Tiraram aquele pão. E quando novamente colocaram a mão na sacola, tinha mais um pão, e mais um, e mais um. Até que todos comeram e sobraram ainda pães. Porque é dando realmente que se recebe. O Senhor é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Ele continua realizando milagres, multiplicando pães e peixes. E, acima de tudo, realizando na Eucaristia um milagre que transforma o nosso coração de pedra em coração de carne e que nos convida a fazer da nossa vida um dom para os irmãos. Que o Senhor te abençoe, te guarde e faça resplandecer a sua face sobre ti e te dê paz e misericórdia. Um bom domingo para todos.